que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, partindo do verso 23. Por este tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo no que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Somente até aqui. Feche seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra. Palavra esta que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Palavra esta, Senhor, que o Senhor, ó Deus, usa em nossas vidas como guia, como direção daquilo que precisamos ser e fazer. O Senhor conhece os corações nesta manhã, ó Pai. Corações que estão perturbados, ou até mesmo entristecidos, corações incrédulos. O Senhor nos conhece por inteiro. E Deus, nós nesse momento nos voltamos para Ti, porque para mais onde iremos ou o que faremos? Fala aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu iria fazer esse sermão basicamente até o verso 41. E eu vejo que seja oportuno falar na primeira parte de tanta riqueza e de ensino e instrução para as nossas vidas. Nós estamos já há algum tempo expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando aqui basicamente da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira parte do livro de Atos se volta para o ministério de Pedro. Nós veremos ali como que o evangelho ou a palavra de Deus se espalha por intermédio de um ministério de um apóstolo que nós conhecemos como Pedro. Na segunda metade nós veremos como que esta palavra ela se espalha por intermédio e dando um foco no ministério de Paulo. É certo que aqui nós estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de irmãos que estão ali comprometidos em levar a palavra de Deus. E neste levar a palavra de Deus, estes irmãos, ou olhando para o ministério de Pedro, ao olharmos para o ministério de Paulo, nós veremos que eles pegam muitas dificuldades. Paulo, Pedro, os irmãos que ali estão envoltos nessa obra de espalharem o evangelho, muitas vezes eles são afrontados, muitas vezes eles são afligidos. Mas o livro de Atos deixa claro que esse evangelho, este propósito avança de maneira sobrenatural pelo poder do Espírito Santo.
Ora, meu irmão e minha irmã, aquilo que devemos ser, aquilo que você deve ser, aquilo que eu devo ser ou devemos fazer somente pela força do Espírito Santo. Aqui nós vemos uma mensagem clara, o Evangelho que derruba ídolos. Eu me lembro de uma vez estar sentado na frente de uma televisão, e sabe destes cultos que passam na mídia? E foi dito o seguinte, que determinado era um testemunho que estava sendo narrado, que determinada pessoa, ela recebeu o Evangelho de Cristo Jesus, ou para aqueles mais entendidos, essa pessoa se converteu. Só que ela tinha uma ocupação que não contemplava os preceitos bíblicos. Neste testemunho que estava sendo narrado ali, essa pessoa ela tinha como se fosse um comércio em que favorecia ao alcoolismo, ao uso de drogas, aquela coisa toda. Só que essa pessoa, ela dependia deste negócio para sobreviver, pagar suas contas e tudo mais. Só que ela entendia que uma vez que ela recebeu Cristo Jesus, ela não poderia mais cooperar com esse tipo de coisa, uso de drogas e tantas outras coisas que acontecia naquele contexto que ela estava trabalhando e envolvida. E agora, amada igreja? Ela dependia do trabalho, ela deixava o seu empreendimento para seguir a Cristo, ela permanecia empreendendo. O que fazer diante de uma situação dessa? Daqui a pouco nós falaremos mais do resultado dessa história. Mas o bem da verdade é que, ao olharmos para as coisas do Senhor, às vezes a gente cria uma falsa esperança em nosso coração. A gente acha que as coisas do Senhor devem ser tudo em perfeição. E certamente o Deus que nós servimos, Ele é perfeito. Ele é soberano e tem tudo sob o seu controle. Mas muitas vezes a providência ela é carrancuda. Muitas vezes os meios secundários usados pelo nosso Senhor, nós podemos não compreender. E este contexto aqui de expansão do Evangelho, nós vemos que houve um grande tumulto em Éfeso. E a Bíblia deixa claro que este tumulto em Éfeso foi por conta do caminho. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou, a sua mensagem é conhecida pelo caminho. Aquilo que os discípulos estavam proclamando a respeito de Cristo e sua obra, os grandes feitos do Senhor, uma nova perspectiva em Cristo Jesus é reconhecido como caminho. E por conta deste caminho, por conta da obra do Senhor, a sua vida, os seus feitos, a sua mensagem, é dito que houve um grande tumulto em Éfeso. Como assim, pastor? Um grande tumulto? As coisas de Deus é paz, não confusão. Como é que houve um grande tumulto? Como é que houve um grande barulho? Ou parece que as coisas saíram do controle, sendo que as coisas do Senhor estavam envoltas ali. E de repente, queridos, nós podemos estar exatamente nesse ponto hoje. Parece que há um grande tumulto, parece que há uma grande confusão, parece que muitas vezes há uma grande falta de entendimento. E nós até dizemos, mas nós somos do Senhor, nós somos do caminho do Senhor, como que isso está acontecendo? Aqui tinha um propósito muito, mas muito maior. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 24. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores,
Vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. Houve um grande tumulto por causa do caminho. Um homem chamado Demétrio, que tinha ali a sua ocupação, ele era um ourives, que fazia de prata miniaturas para o templo de Diana, e este trabalho dava muito lucro aos artifícios. Este é um ponto elementar na história do cristianismo. Muitas pessoas, quando olham para a história do cristianismo, entendem da seguinte forma: os cristãos sofreram muito porque eles passaram a ser seguidores de Jesus. Mas quais foram as implicações de serem seguidores de Jesus? Queridos, naquele tempo, o imperador, ele era conhecido não apenas, ou tido não apenas como um rei, mas como um Deus, como um Senhor. Aqueles que ali faziam e estavam nesse contexto do Império Romano, tinha César como seu Senhor. E quais foram as implicações do cristianismo? Jesus vem em poder e glória, e agora não são mais os discípulos de Jesus servos de César, mas servos de Jesus. Logicamente que existia ali, irmãos, toda uma questão econômica que girava em torno do culto pagão. Os homens ali, eles compravam as suas oferendas, eles compravam essas miniaturas feitas de prata. Havia um comércio que girava em torno do paganismo, e ao seguir Jesus, eles declaravam o quê? O Senhor Jesus, como Tiago, na epístola de Tiago vai dizer, Tiago, servo de Jesus. Você precisa se dobrar diante de César. Opa, eu sou um seguidor de Jesus. Você precisa reforçar economicamente. E diga-se de passagem, os romanos, eles não tinham problema nenhum de você seguir uma outra religião, desde que você continuasse ali envolto nas práticas pagãs. Só que para o cristianismo só existe um Senhor e Deus. Domiciano, no ano 90, ele arroga para si, o imperador, o título de Senhor e Deus. Vocês entendem como é que servir a Jesus envolve várias nuances da vida, e que muitas vezes, ao olharmos para essa história que eu estou contando, aquele versículo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, queridos, a verdadeira causa da perseguição aqui não era o amor pela religião, era o amor ao dinheiro. E se tem algo que nós podemos olhar para nós mesmos agora e dizer, nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque o amor ao dinheiro é uma idolatria. Aqui esse Demétrio, ele mistura religião, economia e orgulho cultural. Esses homens, eles estavam envoltos em várias camadas da vida, ao culto pagão, à idolatria. Existe uma questão religiosa e existe uma questão econômica, existe o orgulho cultural. Eles batem no peito e dizem, grande é Diana, grande é Diana. E diga-se de passagem, o templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existia todo um comércio, toda uma vivência em torno da vida cotidiana daquele templo. Só que o Evangelho chega, e aonde o Evangelho chega,
estruturas são movidas, vidas são transformadas. João Calvino, ele vai observar que muitas vezes Satanás frequentemente usa interesses materiais para combater o Evangelho. De repente estamos numa grande confusão de vida, de propósito, sem entender absolutamente nada. O que tem combatido em seu viver, em meu viver, os interesses maiores do Evangelho e da Palavra de Deus? Que tipo de sentimento, que tipo de ídolo? Ora, queridos, a palavra de Deus havia penetrado tão profundamente que começou a afetar toda a estrutura da cidade. O Evangelho, ele sempre irá confrontar a idolatria. E a idolatria pode ser o hedonismo, o prazer pelo prazer. Pode ser o dinheiro. Pode ser um sentimento que, por mais que a gente não queira nutrir, já nos apegamos de tal forma que nos esquecemos do nosso Senhor e que Ele tem os caminhos de vida eterna e sustenta o seu povo. Nós encontraremos também uma frase bastante conhecida: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus torna-se um falso Deus. Ora, queridos, talvez hoje não exista mais o templo de Artemis ou Diana, mas continua existindo os ídolos: dinheiro, carreira, sucesso, prazer, família, status. Até mesmo a religião pode ser um ídolo do coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, amada igreja, que possamos olhar para esta história e, mesmo não compreendendo todo o tumulto que cerca essa história, que cerca as nossas vidas, a grande questão não é o tumulto ou a confusão envolta em todo o processo, mas a quem pertencemos e a quem servimos. Jesus veio justamente para libertar pecadores da escravidão dos falsos deuses. O nosso Senhor Jesus, Ele nos perdoa, mas Ele também transforma a nossa adoração. Como diz o profeta Ezequiel, como falamos hoje em nosso EBD: colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos. Há uma transformação plena. Jesus nos perdoa, mas Ele transforma a nossa adoração. O nosso objeto de adoração, que uma vez era falso, agora nós podemos olhar para a pessoa de Cristo Jesus, revelação perfeita do Pai, e adorar aquele que nos perdoa, que nos salva, que nos redime. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, e veja o verso 28. Estes homens, ao ouvirem isso, encheram-se de ira e gritavam: grande é Artemis dos Efésios. Aqui nós vemos uma rebelião clara. A preocupação era com essas camadas, e eles estão convictos a quem pertence, a quem serve, e o tipo de sentimento e de vida aqui envolvidos. Eles não reconhecem o Evangelho,
Eles não recebem a palavra do caminho. Nós vimos na pregação anterior que ocorre o que na cidade de Éfeso? Um avivamento. Pessoas se arrependem e creem. Eles vão para a praça pública e queimam os seus livros de magia. Enquanto alguns corações se fecham, enquanto alguns se entregam à idolatria, outros se voltam, creem e se arrependem. A cidade inteira ficou tumultuada. E é exatamente isso que acontece. A idolatria, ela produziu desordem total. Aqui o evangelista Lucas, ele irá destacar a irracionalidade da multidão. Até que ponto o nosso ser é tomado por desordem por conta dos ídolos que carregamos? Podemos até, como diz o texto bíblico, professamos o nosso Senhor de lábios, mas o nosso coração está tão, mas tão distante. Até cantamos, só em Ti confiarei, mas na verdade, em último grau, estágio, a nossa confiança está no nosso trabalho, no nosso dinheiro guardado, aonde quer que seja. Os puritanos vão dizer que frequentemente eles lembravam que o pecado obscurece a mente. O pecado, ele cega o entendimento. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. De repente você chegou aqui nessa manhã e você sabe que vai te custar algo servir Jesus. Você vai ter de abrir mão, nós teremos de abrir mão. Nós teremos de pegar aquele ídolo que está bem escondidinho e dizer: Senhor, eu abro mão deste ídolo. Eu abro mão para servir o Senhor. Ou você está numa tremenda desordem, confusão, ou sem entender. E você sabe nesta manhã para quem que você deve se voltar. É tempo de arrependimento. É tempo de confissão. É tempo de abrir mão daquilo que obscurece o nosso pensamento e possamos enxergar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem bálsamo, a palavra de Deus tem refrigério, a palavra de Deus tem esperança. Existe plenitude somente na presença do Senhor Jesus. Você pode desfrutar do prazer que for, você pode ter o dinheiro que for, a ocupação que for, mas a plenitude somente é encontrada em Cristo Jesus, o Senhor da glória. O que você precisa abrir mão hoje? De que ídolo você precisa se despojar? Você continuará gritando: grande é o meu ídolo, grande é o meu ídolo, ou irá se render a Cristo Jesus e dizer: Senhor, o preço que for necessário, eu abro mão da minha vida para te seguir. Ora, queridos, nada aconteceu aqui fora da providência. Esse tumulto aqui, o Senhor estava no controle. Do que precisaremos abrir mão, amada igreja. Eu quero pedir para você fechar esses seus olhos nesse momento, curvar sua cabeça por um instante, que você nesse momento faça um exame, passe um raio-x no seu ser, que em seus pensamentos, em suas palavras, você possa concordar e dizer: Senhor, eu já sei qual é o ídolo que eu carrego. Eu já sei aquilo que está me afastando de Ti. Eu já sei, Senhor, aquilo que
O meu coração tem se apoiado e colocado a confiança. Eu já sei. Olhe bem para mim, amada igreja. Vocês lembram daquela história que eu comecei no início? Daquele testemunho? Do homem que tinha uma ocupação e essa ocupação não priorizava a obra do nosso Senhor, os preceitos do nosso Senhor. Sabe o que ele fez? É dito no testemunho que ele, de uma maneira muito sensata, procurou outra ocupação. Se aquilo que ele fazia estava dando prejuízo para a fé, ele que havia sido transformado, ele teve de abrir mão. O que vai precisar ser mudado hoje? O que vamos precisar abrir mão hoje? Que tipo de prazer? Que tipo de ídolo? Que tipo de comodismo frívolo e barato que nos rouba? Que tipo de sentimento inapropriado para um servo do Senhor? Abriremos mão? Ou continuaremos olhando para os nossos ídolos e reforçando que esses ídolos e não o nosso Senhor que é grande? Que o Senhor nos livre da idolatria e que nos voltemos inteiramente para o único e verdadeiro Senhor. Amém, igreja? Curve a sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós não queremos nos entregar aos ídolos. Nós não queremos ser contados entre aqueles que adoram os falsos deuses. O Senhor sabe exatamente como a nossa vida tem estado. Aquilo que tem nos roubado de Ti, Senhor. Não permita que esses homens, essas mulheres saiam daqui e eles não consigam enxergar, mas que eles possam ver o Senhor e a Sua palavra. Que no nosso meio haja arrependimento, contrição. Porque o que os nossos ídolos, Senhor, feitos por mãos humanas, o que eles podem favorecer? O que as coisas deste mundo podem nos saciar, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Que possamos nesta manhã se voltar para Ti, Senhor, e servir o único Deus vivo e verdadeiro, santo e fiel. É o que nós oramos e Te pedimos, em o nome santo de Jesus. Amém e amém.